Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos muito bem-vindos ao programa das Finanças da Família Novo Tempo. Você que está ao nosso lado, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, tem um encontro marcado toda semana com um programa que vai falar de finanças, de dinheiro, de como você pode viver bem, aproveitar bem o seu salário, viver com qualidade de vida. E eu digo que o Saldo Extra é um programa da Família Novo Tempo, porque ele alcança a nós que aqui estamos. É claro, entramos em sua casa, para você, vovô, vovó, você, papai, mamãe, os jovens, as crianças. Nós temos conselhos para todos e queremos que a família viva bem em todos os aspectos, inclusive com as finanças. Mas sabemos que o centro de uma família está no casal, no pai, na mãe, no marido, na esposa, para que as finanças sigam crescendo. E é isto que vamos falar hoje. Vamos falar de como as finanças devem ser tratadas dentro do casamento, começando antes do casamento. E você que está se preparando para o casamento, os conselhos são para você, para todos aqueles que estão aí querendo crescer com as finanças da família. O programa está imperdível. Temos aqui uma especialista, uma educadora financeira, com seu esposo e vão trazer conselhos importantes para nós. Antes de iniciar a nossa entrevista, aquele convite do coração para que você nos siga nas redes sociais e, claro, inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative o sininho para você ser notificado todas as semanas dos vídeos com dicas que vamos levar até a palma das suas mãos para que você, todas as semanas, dê um passo na jornada da busca da independência e da felicidade financeira. Agora, o centro da realização dos seus sonhos está no seu casamento, no cuidado com as finanças e nada melhor do que ter um casal, educadores financeiros para nos ajudar. Karina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, que prazer. Antônio, prazer é nosso. Que prazer, nosso. Cláudio. Um prazer. A Karina já esteve com a gente aqui outras vezes, mas hoje ela está aqui completa, está com o marido e o tema é bem sugestivo. Para você que não assistiu a nossa entrevista com a Karina, fica aqui a dica para que você possa pesquisar lá no nosso blog. Ela falou sobre mesada, sobre como ensinar os filhos a cuidarem das finanças. Portanto, consulte lá no nosso blog, você vai encontrar a entrevista com a Karina Fernandes. Ela que é empresária no ramo da moda, educadora e terapeuta financeira, associada à Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. É youtuber, recomendamos aqui o canal, ela vai falar sobre isso e já conta com mais de 138 mil inscritos. Portanto, faça lá a sua inscrição e, como a gente sempre diz, né, Karina? Ative o sininho para que você seja notificado de dicas importantes. Mas a Karina, a primeira pergunta de hoje não é para você. Sim. É para o Cláudio. Cláudio, existe um ditado aqui, né? O Cláudio que é empresário, que está ao lado da sua esposa, ajudando, cuidando também das finanças. Mas existe, Cláudio, aquele ditado, né, popular que diz assim: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas eu pergunto, lá dentro da casa de vocês, é claro que isso não acontece. Vocês controlam bem as finanças, não é mesmo, Cláudio? Sim, controlamos sim. É fundamental, né? Nós, em outras fases da nossa vida, antes de nos tornarmos educadores financeiros, nós tivemos problemas financeiros como qualquer casal. O problema não é ter problema financeiro. O problema é você ter o problema e ficar no problema, não se resolver, né? Então, nós fomos buscar ajuda, tivemos problemas e fomos buscar ajuda em algumas fases aí. Hoje, nós controlamos bem o orçamento, os sonhos, o objetivo, o para onde vai o dinheiro. Qual é a finalidade do dinheiro, né, Antônio? Porque não é só para pagar as contas. Você pergunta para as pessoas, para que você trabalha? Para pagar as contas. E morreu aí. Imagina você sair de casa de manhã com entusiasmo de pagar uma conta de luz. Você não vai trabalhar muito legal, não é? Então, a gente tem que ter sonhos e tem que organizar a vida financeira para conseguir o quê? Como família, como casal, como família com os filhos, realizarmos juntos os nossos objetivos. Então, tem que ter organização, tem que ter realmente um controle de para onde está indo o dinheiro constantemente. Agora, Cláudio, você disse que você e a Karina aprenderam a lidar com esse assunto porque enfrentaram as suas dificuldades já dentro do casamento. Mas a realidade é que essa experiência de aprender a lidar com as finanças, ela não deve acontecer depois do casamento. Ela pode acontecer antes, não é isso, Karina? Exatamente. Nós temos que, os jovens, antes de tomar a decisão do casamento, já começarem a tratar desse assunto.
Fale um pouquinho sobre isso, Karina. Você como educadora financeira, como você tem abordado essa temática para gerar a compreensão na mente dos jovens que são aí tentados por essa sociedade midiática com tantas ofertas e querer ter e a cada dia mais o consumismo que está aí. Como você tem trabalhado para fazer com que a juventude tenha esta consciência da importância de cuidar das finanças antes do casamento? Bom, primeiramente, obrigada, né, mais uma vez, pelo convite da gente estar aqui. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, mas é o que eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo, né? Então, hoje, com certeza, a gente vai aprender muito aqui também na nossa conversa. Bom, a gente sabe que a educação financeira ela começa desde os primeiros anos de uma criança e depois na adolescência e depois na juventude. Quanto antes ela for implementada, melhor vai ser a vida desse adulto, né? E os jovens hoje em dia não param muito para refletir sobre esse futuro financeiro, sobre as finanças. Isso é uma coisa geral que também aconteceu com a gente. Mas o que a gente vem tentando fazer como educadores financeiros é passar para as pessoas a importância de começar com essa educação financeira logo cedo, né? E quando a gente fala de jovens que iniciam aí uma fase de namoro, de conhecimento de uma outra pessoa e de repente começam a pensar, será que um dia a gente pode casar e formar uma família junto? Quanto antes esse assunto da educação financeira fizer parte da vida desse casal, melhor vai ser para evitar futuras discussões e problemas no casamento, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje a segunda maior causa de separação no mundo é por assuntos relacionados a finanças, né? Então, a gente pode, sim, evitar que muitos casamentos se acabem se a gente começar a implementar a educação financeira já na fase da adolescência, da juventude, na fase do namoro também. E é importante nós destacarmos isso, Karina e Cláudio, de que precisa haver um alinhamento de expectativas. Eu gosto dessa expressão. Porque o que acontece? Tem o jovem que está noivo e tem a moça noiva, eles têm os planos, mas eles têm um padrão de vida, têm uma renda, talvez estejam começando a vida profissional. E eles podem estar vindo de famílias onde o padrão de vida é totalmente diferente. Exatamente. E às vezes acontece muito com a noiva, principalmente, que se depara com a outra realidade. Quer dizer, os pais já estão formados, trabalharam a vida toda, já construíram um patrimônio, já têm condição de dar aos filhos um padrão de vida diferenciado. Agora eu vou viver com o meu salário, Exato. o salário do meu noivo, do meu esposo e da minha futura esposa. E aí, quando vai fazer o orçamento, a realidade é que pode ser um pouco diferente. Sim. Como que o jovem deve tratar esse assunto? De uma forma bem prática. Como que os noivos devem dialogar sobre as finanças para chegar no início da vida conjugal de uma forma próspera, de uma forma progressiva e na busca dos sonhos? O que vocês têm a nos dizer? Bom, primeiro assim, Toninho, bom, legal, estamos namorando, vamos noivar. Geralmente, quando você vai noivar, você já pretende ter uma data para o casamento, né? O casamento, que tipo de casamento? É um sonho dos dois? O tipo de casamento que ela quer é o meu sonho? Então, os dois primeiros precisam estabelecer o que eles querem, né? Qual tipo de casamento que eu vou fazer? É uma festa para 50 pessoas, algo familiar? É uma festa para 200 pessoas. Quando nós casamos, nós fizemos uma festa, se fazia muito naquela época, né? Nós somos novos, mas já temos 12 anos quase de casados. Nós fizemos uma festa para 380 pessoas. Né? Muita gente. Então, precisou de um recurso para isso. Então, você tem que determinar, vou casar daqui a quanto tempo? Daqui a 2 anos. Quanto eu preciso? Preciso de 40 mil reais. Então, dentro dos meus recursos, a Karina, por exemplo, ganha, sei lá, 5 mil reais. Eu ganho outros 5 mil reais. Quanto que eu preciso disso para viver? Hoje, né? Eu preciso de 2 mil reais para viver, a Karina precisa de 2 mil reais para viver. Nós temos que determinar dentro do nosso orçamento atual quanto nós precisamos o quê? Dispor para esse sonho. Daqui a 2 anos, o sonho, legal. Quanto eu preciso poupar por mês dentro desse período de 2 anos para que eu chegue no meu momento de casamento com o dinheiro para pagar tudo à vista? Agora, Cláudio, você mencionou, né? Você falou, vamos imaginar que o casamento seja 40 mil reais. Então, eu preciso definir como eu quero meu casamento, para quantas pessoas, onde vai ser? Vai ser numa igreja, vai ser numa chácara, qual é a realidade? Aí eu quantifico o tamanho do meu sonho, você falou aí 40 mil reais, porque pode chegar a 60, 80, 100 mil reais, e aí verificar se eu tenho condição de chegar lá pagando à vista. E pode ser então, Cláudio e Karina, que nessa realidade do cálculo do sonho,
eu tenha que reduzir o meu sonho, fazer algo, quem sabe, diferenciado, um pouco menos do que aquilo que seria a minha expectativa, para que eu possa ter a cerimônia de casamento, realizar o sonho, aqui, esse momento especial, sem traumas financeiros. Esse é o caminho? Exatamente. Acho que ele disse tudo, né? É muito importante, você falou assim, como que o casal deve conversar? Muitos casais chegam até o casamento sem saberem nem quanto o outro ganha, sem saberem detalhes de finanças que são importantes e muito mais do que isso, às vezes os casais chegam na fase do casamento sem conhecer o sonho do outro. O que ele quer, o que eu quero. Então, antes de tudo, acho que até antes mesmo de decidir casar, é importante que o casal primeiro tenha a certeza, eu quero este casamento para mim, eu quero essa pessoa para a minha vida toda. E além de saber isso, quais são os sonhos dessa pessoa? Quais são os objetivos que ela tem para alcançar? O que ela quer alcançar? E o casal precisa conversar sobre isso, né, Toninho? Eu acho que o diálogo é tudo. E o assunto de finanças é muito importante no casal. Se eu conheço os sonhos dele, ele conhece os meus sonhos, fica muito mais fácil alinhar tudo, né? E aí decidiram, sim, vamos casar, esse é o nosso passo. Aí definir, realmente nós precisamos de uma festa de casamento? Porque nem todos os casais precisam, não é? Às vezes é só uma questão da sociedade, do que você vê por aí, de um sonho, mas o casal tem que ser claro nisso. Realmente queremos nos casar? E depois de definir o casamento, aí sim, começar a traçar um plano para esse casamento. E você falou uma coisa muito importante, que é o pagamento à vista, né? Nós temos dicas em relação a isso também, porque a nossa orientação é sempre procurar fazer os pagamentos à vista, principalmente de casamento. Por quê? Vamos imaginar que a gente marcou a data do casamento para daqui 2 anos. E aí a gente vai parcelar tudo, o buffet, o vestido. A gente está emocionado com aquilo, né? Casamento é assim, mulher se emociona, ela quer o melhor vestido, ela quer o melhor buffet. O marido se emociona também, o noivo, né? Se emociona também e a gente sabe que com emoção a gente acaba deixando a razão de lado e não pensa muito bem. Então, quando a gente faz um casamento parcelado, a tendência da gente cair para o lado da emoção e gastar muito mais é muito maior, né? E o que fica depois do casamento? Um vídeo, as fotos, porque os padrinhos, as madrinhas, a festa, o buquê, a decoração, vai tudo embora. Exatamente. Aí ficam as fotos e as dívidas. E as dívidas, isso pode ser um trauma. Então, sobre esse assunto da cerimônia, calcule o custo desse desejo. Se houver possibilidade de chegar lá com tudo pago, siga em frente. Senão, redimensiona para que a cerimônia não traga traumas. Agora, você falou nesse diálogo antes do casamento. Às vezes acontece de a noiva e noivos perceber que um outro tem uma tendência de gastar mais. Eu acho que é importante dizer o seguinte, nós vamos casar, vamos juntar não apenas as escovas de dente e do banheiro, mas temos que juntar a conta bancária, o salário que um ganha, o salário que o outro ganha. Eu acho que é a palavra de ordem, a transparência, né? Transparência, com certeza, é muito importante, né? Sim, sim. Assim, Toninho, necessariamente eles não precisam juntar as duas contas. Cada casal é um indivíduo diferente, eles têm as suas individualidades. Porém, os dois são um só para os sonhos, para as realizações, para os objetivos. Então, por exemplo, a gente brinca, né? Nós queremos uma transparência em tudo onde nós vamos, né? Com o governo, com tudo. Imagina eu não ser transparente para minha esposa, como que ela ia se sentir comigo se eu não fosse transparente com ela, ou vice-versa. Então, ela precisa saber exatamente quanto eu ganho e para onde vai o meu dinheiro. E eu também quero saber quanto ela ganha, não que eu quero, mas é que é algo necessário para que o casamento seja bom a longo prazo. Então, ela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha, e com isso nós vamos o quê? Planejar a vida juntos, termos um orçamento juntos, com base no salário dela, as responsabilidades dela, com base no meu salário, no meu ganho, as minhas responsabilidades. E vamos o quê? Ter tudo em comum, tudo em conjunto, né? Olharmos para o mesmo lugar, sonharmos juntos, nos organizarmos juntos. Isso é fundamental para um sucesso a longo prazo, né? E essa união dos dois salários vai determinar o orçamento e esse orçamento vai determinar o padrão de vida que eles vão ter. E esse padrão de vida, aquilo que eu disse antes, pode ser que seja inferior àquilo que você está recebendo morando com os pais. Exatamente. E existe um conselho bíblico que diz que o homem vai se unir à sua mulher, ambos serão a sua carne, mas diz assim, deixar pai e mãe. O homem vai deixar a sua casa, no sentido generalizado, a mulher vai deixar a sua casa,
E é importante, né, Karina e Cláudia, entender que esse deixar não é só físico. Essa dependência financeira dos pais, isso é tremendamente prejudicial. Não quer dizer que o pai não possa dar um presente, uma ajuda, mas não a dependência para se manter um padrão de vida, né? Exatamente. A gente costuma brincar que existe vida após o casamento, né? E esses assuntos têm que ser pensados antes do casamento, né? Então, o casal tem que definir não somente onde vai ser a festa, não somente como será o casamento, mas mais importante do que isso, onde vamos morar, né? Essa casa cabe dentro do nosso orçamento? Esse bairro cabe dentro das nossas possibilidades? Então, tudo isso tem que ser avaliado para que esse sonho não vire um pesadelo, né? Senão esse casamento acaba virando uma confusão e aí não vai dar certo. Eu gostaria que a gente falasse um pouco agora sobre a vida depois do casamento, mas me permita dar um conselho para os noivos aqui, os rapazes, e o Cláudio vai concordar com o que eu vou dizer. Às vezes o noivo quer impressionar a namorada, então ele compra uma moto legal, um carro bacana, ele leva para jantar naquele restaurante, à luz de velas, com flores, romantismo para encantar a namorada e nada de errado. Só que ele não paga aluguel, ele não paga plano de saúde, ele não paga o seguro da casa, porque ele mora com os pais. Aí casa, e aquele padrão de vida que ele aparentava para a namorada, de levar para jantar em lugares legais, por exemplo, não vai poder acontecer. Então é importante que você seja para a sua namorada aquilo que você vai poder proporcionar para ela na vida de casado, para não criar uma expectativa de que não seja cumprida. Fica aí o conselho e a dica para você, e você vai com certeza fazer uma esposa feliz. Com certeza. Agora vamos lá. Chegou a vida de casados, ou quem sabe tem alguém que está dizendo assim, muito bacana, Cláudia, que a Karina, que vocês falaram, mas eu casei, não tive nada disso, me endividei, agora eu estou aqui casada, as finanças não estão bem. Como parar agora para ter uma vida dentro do casamento, uma vida de estabilidade, como você disse no início, Cláudia, alcançar os sonhos? Então, olha só. Toninho, hoje 25% dos jovens entre 18 anos e 24 anos já estão quebrados. Estão falidos. Então, quer dizer que 25% dos jovens que entram para o casamento já entram para o casamento falidos. Não planejam antes, não planejam casamento, não planejam depois. Qual que é o resultado disso? Vai ser uma tragédia financeira. Vai ser uma tragédia, com certeza. Esse casal tem uma possibilidade muito grande de se separar. Né? Porque quando a necessidade entra pela porta, o amor vai por onde? Pula pela janela, né? Tem esse ditado, né? Então, quando você já está em um momento de problema financeiro na casa, o que você precisa fazer? Parar junto com a sua esposa. Se você já tem filhos aí na fase da adolescência que gastam muito por conta própria, fazer uma reunião familiar, ok? Mostrar a realidade para todos eles, porque às vezes o pai está ali trabalhando muito, com muitas preocupações, estressado com a esposa, estressado com o filho, eles não entendem o porquê que está acontecendo aquilo, daí ele precisa o quê? Expor tudo aquilo, para que a família entenda a realidade e juntos eles possam o quê? Planejar uma solução para aquele momento. Mas qual que é a solução para aquele momento na maioria das vezes? A gente pensa assim, vamos reavaliar o orçamento, vamos cortar gastos. Legal. Alguém gosta de cortar gastos sem ter motivo para aquilo? Nem esse deve ser o motivo da reunião, né? Exato. Então, o que nós podemos fazer? Karina, minha filha é pequena, tem 5 anos, então não adianta chamá-la para essa reunião porque ela não vai entender, né? Então, a reunião, vamos imaginar que seria eu e a Karina aqui na reunião. O que eu preciso fazer? Amor, nossa situação econômica é esta. Nós vivemos uma vida que nós não gostamos de viver. Nós temos sonhos. Quais são os nossos sonhos? A vida está pautada em sonhos. A Bíblia fala, o homem sem sonhos perece, não é? Então nós precisamos ter sonhos. Karina, quais são os nossos sonhos? Nós queremos fazer tal viagem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Nós queremos, de repente, ter uma casa melhor, queremos fazer uma reforma na casa, queremos trocar de carro, queremos poder, de repente, uma vez por mês, irmos num restaurante um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Enfim, quais são os objetivos? Pautamos os objetivos, os sonhos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Para que a gente não saia de casa de manhã com o que eu comentei agora há pouco, né? O motivo de pagar a conta. Sair em casa, não tem lógica isso, não tem sentido isso. E ela é a mesma coisa, o que vai motivá-la a cortar gastos, a organizar a casa financeiramente comigo, se ela não tem objetivos comigo junto com isso? A motivação tem que ter uma né? motivação, com certeza. Então, vamos o quê? Colocar os sonhos em seus lugares. Nós temos um sonho para daqui a 3 meses, um sonho para daqui a 6 meses ou 1 ano, que são os de médio prazo, um sonho para daqui a 3, 5 anos ou 10 anos, sonhos a longo prazo. E aí nós temos que fazer o que em seguida, Toninho? Começar a fazer um diagnóstico
do lugar onde está indo o nosso dinheiro, para onde vai o dinheiro. Porque na maioria das vezes você pergunta para uma família assim, você tem orçamento? Tenho. Aí o que tem no orçamento? Tem lá conta de luz, conta de água, seguro do carro, IPVA, IPTU, aluguel, as coisas básicas, ok? Mas quando você vai fazer um diagnóstico financeiro, onde você vai, de preferência, ter uma cadernetinha, um livreto, onde você vai ali anotar todos os seus gastos diários, aquele cafezinho que você não põe no orçamento, aqueles R$2, R$5 que você dá no farol, os escapes de R$2, R$5, R$10 que saem diariamente do nosso bolso, no final do mês, isso vai consumir, em média, 30% do seu orçamento. As pessoas não fazem nem ideia disso. Então, de cara, nós conseguimos o quê? Tirar pelo menos 30% do nosso gasto desnecessário. Já vai começando a fazer a reserva para realizar os sonhos, de comprar a casa, de mudar para um lugar melhor, de ter uma vida diferenciada. Agora, Karina, em muitos casos, a gente sabe que a mulher tem a responsabilidade de cuidar das crianças e em uma determinada fase da vida, ela acaba ficando mais em casa, ou muitas até preferem não, decidem dedicar-se à família, aos filhos, ser a dona de casa. Agora, esta mulher, que muitas vezes não é a provedora principal da família, ou talvez nem contribua, ela tem que entender que a decisão, ela tem que ser tomada de forma compartilhada. Exatamente. Como você disse, pode até ter 2 contas bancárias, alguns ter as responsabilidades, mas aonde vai tirar as férias, que carro vai comprar, que casa vai morar, aonde vai sair, essa decisão precisa ser compartilhada. Exatamente. Como que a mulher pode agir para ajudar o marido, que às vezes acaba se tornando o principal provedor e nem sempre tem esse tempo. Como a mulher pode ser, eu diria assim, um diferencial nas finanças? Olha, eu acho que por isso que a comunicação e o conhecimento do sonho individual de cada um é tão importante. Porque se a gente não sabe qual é o sonho coletivo da família, fica muito mais difícil dessa mulher compreender aonde ela pode contribuir para o orçamento familiar, para reduzir as despesas, para apagar uma luz que está acesa, para controlar os filhos em casa. Então, por isso que o primeiro de tudo é o que o Cláudio falou muito bem, né? Que é uma coisa que a gente tem esse hábito, colocar qual que é o sonho, para aí assim a família inteira contribuir, a esposa e os filhos. E a gente tem que entender também que isso aconteceu comigo, né? Nós trabalhamos junto desde o começo. Então, nós trabalhamos na mesma empresa, a gente planejou o nosso casamento, nós namoramos por 2 anos e meio e nos casamos. Isso é muito importante. Quando a gente se casou, a gente planejou quando viria a nossa filha. Então, a gente planejou... Importantíssimo, né? Muito Planejar importante. a vinda dos filhos, né? Planejamos a vinda da nossa filha, ficamos 6 anos casados e aí nasceu a Beatriz. Então, esse planejamento foi fundamental, porque quando ela chegou, nós já estávamos programados que eu ficaria com ela e deixaria o trabalho. Então, eu cuidei da minha filha até os 4 anos de idade. Então, para a gente se tornou muito mais fácil isso, porque a gente planejou tudo. Então, o planejamento é fundamental no casamento. Então, se existe o planejamento, se a família conhece os sonhos em conjunto, fica muito mais fácil dessa mulher contribuir na economia da casa e o que você falou é muito importante. Todas as decisões têm que ser tomadas em conjunto para que esse sonho se realize, para que as viagens aconteçam sem as discussões e sem as brigas, né? E é muito importante também o marido compreender que essa mulher não está trabalhando fora, mas está trabalhando em casa. E muitas vezes gastando muito em casa, não porque ele está desperdiçando, mas água, luz, material de limpeza, material lá na lavanderia, a alimentação, as compras do mercado, as compras das crianças, a roupa da família. A mulher, às vezes, é aquela que, quem sabe, esteja gastando nas pequenas coisas, mas que se tornam muitas coisas, uma boa parte do orçamento da família. E o marido tem que ter consciência que ela precisa conhecer os limites. Então, administração compartilhada, né, Karina? Administração compartilhada. Então, tanto do lado dele de valorizar, minha esposa está contribuindo com as finanças porque ela está trabalhando, cuidando dos filhos em casa. Ele poderia estar pagando alguém e não, ele tem a melhor pessoa para cuidar dos filhos. Ela já está fazendo isso, né? Então, tanto do marido reconhecer que esse é um trabalho e que tem que ser valorizado, tanto a mulher reconhecer que o marido está se esforçando para trazer o melhor para casa e ela tem que respeitar isso. Por isso que tudo é o diálogo, né? Se existir o diálogo, quanto ganhamos, qual é o nosso sonho, não vai ter mais problema, Soninha. A família toda vai trabalhar feliz para realizar esses sonhos e para economizar e para fazer o que precisa ser feito. Quer dizer, a conclusão, existe solução para todos os casais viverem bem com as suas finanças. Organização, diálogo, orçamento,
diagnóstico para saber onde está e aí definir os sonhos e traçar o caminho para chegar lá. Exatamente, é isso mesmo. E nós vamos continuar esse diálogo. Eu vou sugerir a vocês seguir o canal da Karina. Karina, qual é o endereço do seu canal lá no YouTube? Perdão? Qual é o nome do seu canal? É Karina Fernandes mesmo. Karina Fernandes, Isso. Karina Fernandes. Então está aí a dica e você vai receber os conselhos dela e vai poder seguir crescendo juntamente com a sua família. Exatamente. Ô, gente, muito obrigado porque vocês vieram. O tempo passou muito rápido. Muito mesmo. E eu espero ver vocês aqui outras vezes para nós dialogarmos juntos, quem sabe aí compartilhando o conhecimento que nós temos no nosso canal, Sim. né? E poder ajudar tantas pessoas. Que Deus abençoe vocês e a família Muito de vocês. obrigada, a gente que Amém. Muito agradece. obrigado pela oportunidade também de estarmos aqui compartilhando. Assim como no Saldo Extra e na Novo Tempo, a Bíblia também é o livro mestre deste casal. E nós não poderíamos dispensar aqui um conselho da Bíblia, que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Eclesiastes, no capítulo 4, as palavras do sábio Salomão. Prestem atenção, versos 9 a 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A Bíblia dizendo aqui que é melhor haver 2 do que 1. Este é o plano de Deus, que o casal possa se unir e juntos cuidarem de tudo o que envolve a família. A saúde, a educação dos filhos, o cuidado da casa, a administração financeira e muito mais. Portanto, fica o apelo a você, em primeiro lugar, que está se preparando para o casamento, que seja transparente, converse com o seu noivo, a sua noiva, dialoguem juntos e preparem o caminho futuro, sonhando, planejando e construindo juntos. E se já são casados, lembrem-se, Deus deseja a felicidade de vocês em todos os aspectos, inclusive com as finanças. Sigam os conselhos e vocês serão muito felizes. Obrigado pela sua companhia conosco. Nos vemos aqui na próxima semana, quando vamos falar também para as noivas e como preparar um casamento bem-sucedido. Um abraço e até a próxima semana.